a mais um Falar Direito, programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Nesta edição temos connosco o advogado José Luís Moreira da Silva, sócio da SRS e especialista em Direito Administrativo, que nos vai falar das implicações, quer fiscais, negociais, da venda das barragens de EDP. Muito obrigada, Dr. José. Esta operação foi viabilizada, no fundo, mas tem sido posta em causa por uma alegada evasão fiscal e partidos como o Bloco ou o PSD defendem que é suscetível de pagar o imposto de selo, estando agora então a decorrer a investigação do fisco. Como é que vê, no fundo, esta situação? Acha que os interesses do Estado estão a ser acautelados, ou devidamente acautelados? Estas situações são sempre muito complexas, não é? Porque não são operações simples, são operações que envolvem vários tipos de transação sucessivas e por isso são sempre alvo de possibilidade de discussão, por exemplo, neste caso muito concreto. Se a operação foi feita através de uma cisão e depois de uma fusão por incorporação, e isso tem um determinado regime, designadamente fiscal. Se tivesse sido feita uma operação linear de cessão da posição contratual, aquilo que muita gente tem vindo a falar do trespasse da cessão de exploração, teria outro regime fiscal associado. Eu penso que se calhar devia-se começar por discutir isto. Porque é que duas operações que podem terminar, têm autonomia e que podem servir para finalidades totalmente diversas, mas também podem servir para a mesma finalidade, como aqui foi o caso. Como é que podem ter dois regimes fiscais diversos, tão diversos, associados, com as consequências que têm vindo a ser discutidas, não é? E por isso talvez começar por discutir isso. Agora, se na verdade a lei fiscal portuguesa, e devo dizer a lei fiscal europeia, permite a isenção neste tipo de operações, que no fundo é isso, e desde 2008, e aliás já anteriormente a isso, mas o que está em vigor hoje é a Diretiva 2008/7, que foi transposta em Portugal já há muitos anos, e por isso que isenta estas reestruturações empresariais. Obviamente que as empresas procuram realizar as suas operações dentro de uma economia fiscal e, por isso, entre várias opções para a mesma finalidade, obviamente que escolhem aquela fórmula que lhe permita a maior economia. Neste caso concreto, acha que a EDP fez esse planeamento e houve algum planeamento fiscal agressivo, de certa forma? Eu não sei se é agressivo, se não é, isso já é talvez dar um passo mais à frente, não é? Agora, o que talvez seja importante sublinhar também, é algo que o Governo também tem vindo a dizer, mas depois no meio da discussão toda perde-se, e há muito nesta discussão que se perde, porque realmente há aquilo que é a discussão política e obviamente depois há aquilo que é a discussão jurídica e fiscal. E como eu comecei logo por dizer, está fixado pela União Europeia a isenção para as reestruturações e isto, na verdade, envolveu-se numa operação de reestruturação e por isso está bem isenta, no meu entender. Outra coisa completamente diferente é aquilo que a autoridade tributária, durante 4 anos, pode fazer uma investigação e verificar que afinal era devido a algum montante de imposto que não foi pago. E isto não é normal. Eu percebo que para o comum dos cidadãos possa ser anormal, até pela envolvência da discussão política que está misturada. Mas é verdade que este tipo de operações são normais, realizam-se, não foi só a Iberdrola há uns anos atrás e agora este caso concreto da EDP. Estes obviamente são os maiores, mas há uma multiplicidade de outras operações muito mais pequenas que se desenvolvem ao abrigo da mesma legislação.
E o que acontece sempre é que depois dela se realizar, depois dela no fundo se concretizar, depois de serem apresentados, por exemplo, ainda só agora, neste ano é que vai ser apresentada a declaração de rendimentos do ano 2020 por parte da EDP para efeitos de IRC, e por isso só depois disso é que a autoridade tributária tem os elementos na mão para poder fazer uma apreciação completa. E a verdade é que a lei atribui 4 anos para a autoridade tributária reivindicar, verificar se a operação foi bem feita ou não, se houve ou não aquilo que estava a dizer, um planeamento fiscal mais agressivo, que nos termos da lei pode resultar num crédito de imposto. E por isso pode a autoridade tributária vir a notificar a EDP daqui a 1 ano ou 2 anos a dizer-lhe, olha, verificámos que esta operação, na verdade, era preciso pagar o imposto de selo porque consideramos que ela não se integra no 27.1, mas no 27.2 do Código de Imposto de Selo, e por isso é um trespasse de uma concessão, e sendo um trespasse de concessão não está isento e tem que pagar os 5% de imposto de selo. Pronto. Mas isto é o normal, obviamente, quando estamos a falar deste tipo de operações de 2,2 mil milhões de euros, o normal passa a ter outro enquadramento. Quanto tempo é que acha que poderá demorar, lá está, a ter essa apreciação? Vai-se prolongar pelo menos durante os próximos meses? Estamos a falar de aspecto temporal. Pronto, é sempre difícil de dizer porque isto são operações complexas e precisam de ser devidamente analisadas por parte da autoridade tributária. A verdade é que está toda a gente a olhar para elas e por isso presumo que a autoridade tributária tenha uma velocidade na análise deste processo diferente de uma outra. Agora, como lhe digo, antes da entrega da declaração para efeitos de IRC, é muito difícil a autoridade tributária ter todos os elementos na mão. Eu diria que pelo menos só no próximo ano é que a autoridade tributária terá a possibilidade de ter uma visão completa e poder eventualmente notificar a EDP da sua posição. Eu diria pelo menos mais 1 ano. O que falou no caso da Iberdrola, isto é comum no setor energético, que exemplos de casos idênticos se recorda? Há muitos, não vou pronunciar, são casos particulares, mas devo dizer que 2 coisas eu acho que é importante as pessoas terem essa noção. Primeiro, aquilo que já disse, ou seja, a União Europeia, desde há muitos anos, e atualmente com esta diretiva de 2008, já há quanto tempo é, já lá vão 12 anos, pretende que as operações de reestruturação de empresas não sejam tributadas, isentas expressamente, desde que, obviamente, com determinados pressupostos, mas no geral as operações de reestruturação de empresas, designadamente a cisão, ou seja, a passagem de ativos de uma empresa para uma outra empresa do mesmo grupo, eventualmente até para alienação a uma terceira empresa, não paguem impostos indiretos, por isso neste caso o imposto de selo. Por isso já acontece, em termos fiscais. Mas em termos, por exemplo, de direito administrativo o mesmo acontece. Se nós enquadrássemos esta operação nos termos do Código dos Contratos Públicos, que desde 2014, isso não é 2008, mas é 2014, também já lá vão 6 anos, 7 anos quase, e transposta em Portugal em 2017, para o nosso Código dos Contratos Públicos, está também isento as sessões de posição contratual de autorizações aprofundadas. Isto já não é isenções de impostos, como estamos a falar, mas é autorizações, que também tem vindo a ser muito discutido politicamente e nos órgãos da comunicação social, a autorização da APA, a autorização do governo, a operação, se não se podia ter oposto. Ora, não se podia ter oposto. Essa é uma questão, por exemplo, que me faz muitas dúvidas. Um parecer que anda aí a circular da APA, da Agência Portuguesa do Ambiente, em que levanta várias questões jurídicas e a dizer que não devia ser por isto ou por aquilo ou por outro. Pronto. Admira-me muito, porque, como lhe digo, desde 2014 na Europa e em Portugal, desde 2017, na verdade desde 2016, porque a diretiva torna-se obrigatória mesmo sem transposição, mas pronto, digamos 2017,
que casos de cessão de posição contratual de concessões, a possibilidade que a entidade pública tem de recusar é extraordinariamente limitada, por opção europeia. E a ideia é muito simples, é não inviabilizar, sem razão justificativa, alguns destes tipos de operações. E no mesmo sentido em que isentou de impostos as estruturações empresariais, também isenta de uma fiscalização e de uma autorização por parte das entidades públicas este tipo de operações. Com qualquer parecer, pronto, este tipo de agência iria avançar na mesma? Iria avançar, seria muito difícil recusar. Nos termos da lei, a única possibilidade de recusa não é aquelas que eu vejo escritas, quando se faz este tipo de operações tem que se notificar a entidade pública, obviamente, e tem que se apresentar uns documentos que no fundo são aqueles que deram origem à concessão inicial. Pronto. Normalmente, se não tem dívidas ao fisco, se não tem dívidas à Segurança Social, se não tem registro criminal, nem sanções que lhe tenham sido aplicadas, etc. Esse tipo de documentos simples que todas as entidades públicas, todas as entidades privadas têm que apresentar num concurso público. E é isso. E só pode ser recusado se algum desses documentos ou não for apresentado ou não estiver limpo. Por exemplo, se tiver dívidas à Segurança Social ou ao fisco, ou tiver uma condenação criminal ou ao controle nacional grave. É as únicas razões. Por isso, dizer, por exemplo, como eu ouço dizer que faltava-lhe cumprir ainda algumas obrigações do contrato. O contrato não acabou, o contrato passa de uma entidade para outra entidade, mas é o mesmo contrato e por isso a entidade que sucede no mesmo contrato fica com aquelas obrigações e tem que as cumprir. Neste caso concreto, se a EDP tinha essas obrigações do contrato, se passa para uma outra entidade, para a ENGIE passa a ter exatamente as mesmas obrigações e tem que as cumprir escrupulosamente. Por isso eu realmente não entendo estas objeções que são postas, é claramente, enfim, não estar de acordo com a legislação em vigor. Pode-se dizer muita coisa, mas isso não, aliás, eu acho que isso qualquer cidadão entende, se um contrato passa de mim para si, as obrigações que eu tinha passam a ser as suas obrigações, não caem no meio, não é? Não ficam ninguém sem elas. Por isso acho isso realmente um pouco estranho e pronto, eu também não conheço exatamente os pormenores, só aquilo que se lê na comunicação social, eu não estive envolvido em nenhuma destas operações. Deixamos esta reflexão para um breve intervalo e voltamos já a seguir. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Voltamos à emissão com o Dr. José Luís Moreira da Silva, sócio da SRS, ainda presidente da Associação de Sociedades de Advogados de Portugal. Dr. José, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Como é que o Governo atuou nesta altura? Acha que teve no fundo, uma postura correta perante esta situação da EDP? Como lhe estava a explicar, eu acho que as entidades públicas neste tipo de operações têm uma intervenção muito limitada. E por isso dizer que o Governo devia ter feito isto ou aquilo, ou como já vejo aqui alguns comentários, muito políticos, muito politizados e pouco jurídicos. Enfim, eu não estou como político agora, estou como jurista e por isso só falarei dessa parte. E em termos jurídicos, estas operações realmente são um pouco como o Governo está a dizer, ou seja, como me parece, a entidade pública tem poderes muito limitados de recusar este tipo de operações. O que poderá fazer é, como parece que está a fazer, espero que esteja a fazer, é
depois dela ser concretizada, verificar se foram cumpridas todas as regras legais, designadamente se os impostos foram todos pagos. E parece-me que é isso que está a fazer, a autoridade tributária está agora a analisar se realmente isso aconteceu ou não. Quanto à autorização ou não autorização, acho que, como lhe disse, acho que a APA tinha muito poucos motivos para dizer que não. Estamos a falar de monstros da área da energia, ou seja, da EDP de um lado nós todos conhecemos, mas talvez o público em geral conheça pouco a Engie, mas a Engie é ainda maior que a EDP, e por isso tem todas as capacidades para prosseguir com esta atividade, por isso não há razões técnicas nem financeiras, de capacidade financeira, para prosseguir a continuação destas concessões de exploração destas barragens. Por isso, como lhe digo, haveria muito poucas razões, se algumas, para poder ser obstado a estas operações de alienação das posições da EDP nestes contratos de concessão das barragens. Agora, sim, há que fazer esta fiscalização. Isso parece que o Governo disse que a autoridade tributária estava a fazer. Referiu-se há pouco da questão do comentário político em detrimento das questões legais que ficaram por apurar. O que é que falta então detalhar nesta questão em termos legais? Como digo, a única questão agora é realmente a autoridade tributária fazer o seu trabalho. Porque questões que já ouvi falar de que isto já está ligado com o hidrogénio, com o projeto de hidrogénio de Sines e tudo e mais alguma coisa, enfim, pode-se falar tudo o que se quiser, mas isso já não tem a ver com esta operação. E por isso eu acho que deve ser claramente dividido o que é realmente esta operação, o que ela envolveu, se ela trouxe algum prejuízo para o Estado português ou não. Aquilo que se fala são eventualmente dos 5% do imposto de selo, que andará à volta dos 110 milhões de euros. Quando se também diz a comunicação social que a EDP já aceitou pagar os 380 milhões que devia do imposto sobre energia, aquela taxa especial sobre energia, o Estado já está a ganhar 200 e tal milhões, não é? Enfim, não sei mais uma vez se as questões estão correlacionadas, mas de qualquer forma há que ter atenção a que, como digo, a operação seguiu os seus trâmites. Se estava de acordo ou não, agora caberá à autoridade tributária verificar e tem 4 anos para obrigar a EDP a pagar, se ela tiver que pagar alguma coisa. Uma outra questão que também tem vindo a ser muito discutida é o domínio público, ou seja, se há que pagar IMT ou IMI sobre os ativos que foram transferidos com os contratos. E realmente eles são domínio público. Está na Constituição, desde logo, está na lei da titularidade dos recursos hídricos, estamos a falar de ativos que são domínio público e por isso o EDP tem um contrato de concessão de exploração de bens do domínio público e é isso que é transferido. E por isso, sobre bens do domínio público, estão isentos desse tipo de impostos. Essa questão não se colocará. Por isso, a única questão que realmente aqui estará em causa será o imposto de selo e que decorrerá apenas de verificar se ele estava isento ou não estava isento, ou seja, se a operação era realmente uma operação de reestruturação ou, na verdade, era uma operação encapotada para efeitos de benefícios fiscais e ela era, na verdade, um trespasse de uma concessão e, nesse caso, não está isento de imposto de selo e, não estando, a autoridade tributária de certeza que reclamará da EDP o pagamento desse imposto em falta, não é? Essa é uma das questões que eu lhe queria colocar. Imaginando que, ou supondo que não estará isento, deve ser assumido pela EDP, pela Engie? É assumido pela Engie. É assumido pela Engie. Quem tem que pagar é a Engie, não é a EDP. Isso será mais um custo. Então, a opinião de alguns fiscalistas, como o Dr. Caiado Guerreiro, que tem essa garantia de que é o comprador que sim. É o comprador que tem que pagar, é a minha opinião. E por isso, no fundo, será mais um custo para a Engie, não para a EDP. Não é? A EDP recebeu o dinheiro e está certo, e depois há de pagar, não é? A EDP há de pagar com os lucros que recebeu nos termos da sua declaração de IRC.
Agora, a Engie é que, eventualmente, poderá ser chamada a ter que pagar, é ela a concessionária, a partir do momento em que se concretiza o negócio, é ela a concessionária e por isso será ela, no meu entender, que terá que, eventualmente, se assim for entendido pela autoridade tributária, terá que pagar o imposto de selo, estes 110 milhões, cerca de 110 milhões. Isto é um tema que tem feito correr muita tinta. Que poder tem efetivamente o Estado nestes casos para interferir neste tipo de operações? Tem efetivamente capacidade para decisão nas concessões que já foram atribuídas? Pronto, era preciso também ter um bocadinho mais conhecimento dos contratos em concreto. Os contratos em concreto podem ter algumas cláusulas que não estão no regime geral, digamos assim, não é? Cada contrato tem especificidades e eu não conheço as especificidades destes contratos. No regime geral, como há pouco dizia, a entidade pública está muito limitada, exatamente por decorrência do direito europeu. É? Pronto, há uns anos atrás, antes de 2014, muito concretamente, a entidade pública tinha bastantes poderes. Aproveitava normalmente este tipo de situações para haver uma renegociação do contrato, eventualmente exigir alguma contrapartida, e pagamentos, acessórios, ou construção de mais infraestruturas, ou a imposição de maiores investimentos ao novo concessionário, digamos assim. Isso acontecia muito no passado. Hoje não é possível. Hoje não é possível fazer isso. Isso significaria, hoje em dia, uma modificação substancial, são essas as palavras do direito da União Europeia, uma modificação substancial do contrato, e implicaria que o contrato era nulo, morria e tinha que se abrir um novo contrato e, por isso, um novo procedimento de escolha do contratante privado. Por isso, tinha que se abrir um novo concurso público para atribuir uma nova concessão. Por isso, não pode fazer isso. Ponto, está arrumado. E, claramente, já antes de 2014, com alguma jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, mas em 2014, com as novas diretivas europeias de contratação pública, como digo, depois foram transpostas em Portugal para o nosso Código dos Contratos Públicos em 2017. Por isso, hoje está muito limitado, não pode fazer nada disso. E, normalmente, tem alguma discricionariedade na apreciação, e pode, por exemplo, em contratos de concessão dizer eu contratei com esta pessoa porque eu conheço-a, sei que ela tem capacidade e por isso não quero outra, e pode dizer não autorizo, mas se for casos de uma operação de reestruturação, lá está, se for um caso de operação de reestruturação, o direito da União Europeia restringe essa capacidade. E se for só uma operação de reestruturação, o direito da União Europeia, como nos impostos, também nos contratos diz não podes restringir essa operação a não ser que haja uma violação grosseira das normas essenciais, como por exemplo aquelas que referi, tem dívidas à Segurança Social, tem dívidas ao Fisco, foi condenado por crimes no passado e que ainda não está completamente limpo o seu cadastro. Pronto, esses são os únicos casos. Fora disso, razões como, por exemplo, eu não gosto de trabalhar com a Engie, não serve. Não posso recusar por essas causas. E por isso realmente o Estado estava muito, se o contrato não tiver nenhuma cláusula específica que diga de outra forma, estava muito limitado. Aqui atenção que, como uma operação complexa, na verdade há dois momentos em que o Estado pode intervir. Pode pouco intervir, mas pode intervir, mas muito pouco. Mas porque houve dois momentos. A cisão, ou seja, a EDP constituiu uma empresa onde atribuiu estes ativos que ia vender, estes seis contratos de concessão, e aí já há um momento, há aí na verdade uma transmissão dos contratos de concessão para uma outra empresa. O concessionário original não era essa empresa, era a EDP, já uma outra participada da EDP, e agora passa a ser uma outra participada da EDP, e depois há a venda dessa empresa, o que significa que há apenas uma transmissão das participações sociais. Pronto. Normalmente, esta segunda parte, a transmissão das participações, como no fundo é a mesma empresa, não teria qualquer intervenção por parte de entidades públicas, elas só interviriam na primeira parte, quando a EDP
cria uma nova empresa e transfere os ativos para essa nova empresa, porque aí passa a ser um concessionário diferente. Mas, nestes casos de concessões de serviço público, como é o caso de exploração de bens dominiais, o regime jurídico português, tal como o europeu, não é, por imposição do direito europeu, cria aqui também a possibilidade da entidade pública fiscalizar também a passagem de participações sociais. E por isso dizer assim, está bem, no fundo não é o mesmo concessionário, porque é a mesma empresa, tem o mesmo NIF, tem o mesmo nome, mas mudaram os acionistas. E se mudaram os acionistas, eu posso também ter uma palavra sobre a mudança dos acionistas. Mas, por isso, no fundo, neste caso concreto, não nos contratos em geral, mas neste caso concreto de concessões, há 2 momentos em que o Estado tinha a oportunidade de dizer alguma coisa. O Estado, não estou a dizer que seja o Governo, aqui no caso é a APA, tinha a oportunidade de dizer alguma coisa. No momento da cisão, em que se constitui uma nova empresa e há um novo concessionário, diferente do inicial, e depois, quando há alienação das participações sociais dessa empresa, em que há novos acionistas, é a mesma empresa, é o mesmo concessionário, mas há novos acionistas. Mas em qualquer desses casos, por ser uma operação de reestruturação, lá está, se for uma operação de reestruturação, a possibilidade do Estado recusar é extraordinariamente limitada por influência do direito europeu. Não é aquela alteração da lei do orçamento do ano passado, não, é por influência do direito europeu. Se for uma operação de reestruturação, o Estado está muito limitado na possibilidade de dizer que não. Ou seja, e muito concretamente, não tem qualquer possibilidade de dizer que não. Pronto. Se não for uma operação de reestruturação e se for realmente um trespasso, ou seja, uma cessão de posição contratual, as coisas mudam muito de figura, não é? E é com esta deixa que nos despedimos. Muito obrigada por ter assistido a mais um programa. Nós voltamos na próxima semana com novos convidados e outros temas. Até lá, continua a seguir-nos em jornaleconómico.pt.